Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar neste momento aqui, onde eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra, o qual nosso querido pastor pediu para nós gravar um áudio a respeito da família. E nós temos orado, pedido a Deus, e Deus tem tocado no meu coração sobre uma palavra, creio bastante conhecida dos irmãos, e eu quero compartilhar com os irmãos. Que todos que ouçam possam guardar bem essa palavra, que é a palavra de Deus, que nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 5, e o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós mulheres, sujeitai a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amados irmãos, essa palavra, quando eu fico meditando e nós vemos que a palavra nos ensina, como deve ser um casal cristão, né? E o mundo vai, como em todos os assuntos, vai sempre na contramão da palavra de Deus, né? E nós vemos aqui, irmãos, uma palavra muito gloriosa, onde, né, Paulo descrevendo aqui sobre uma família, né, sobre um casamento, sobre um relacionamento. Ele descreve aqui, irmãos, e coloca, aquele ato glorioso que Cristo, aquela atitude maravilhosa que Cristo teve a respeito da igreja, de dar a sua própria vida pela igreja. Então, amados irmãos, nós vemos nos dias de hoje que é exatamente isso que falta, Eu já há algum tempo tenho acompanhado, né, é, os pastores em visita e depois assumimos a frente do trabalho, e eu tenho analisado uma seguinte coisa: muitas famílias luta, só vive cheio de problemas e dificuldade, vive as coisas materiais não dá certo, espiritualmente não dá certo, a família não dá certo, os filhos, e é uma dificuldade tremenda. E muitas das vezes pede oração e reclama para o pastor e tantas as coisas. E quando, amados irmãos, eu não sei os irmãos que ouvem, se é o pastor ou o dirigente de trabalho, se começar a prestar atenção, porque eu comecei a fazer isso. Quando nós começamos a analisar, cada família que tem as dificuldades e os problemas,
Geralmente, amados irmãos, é porque falta esse compromisso, esse comprometimento que essa palavra nos traz, né, para nós meditarmos. Porque para nós, irmãos, fazer parte da igreja e sermos a igreja, é preciso nós tomarmos uma decisão e ter um comprometimento em servir a Cristo. A família é a mesma coisa, irmãos, né? Cristo, ele deu a sua vida pela igreja. E nós vemos hoje, irmãos, que, né, os casais não têm muitas das vezes se doado um pelo outro. Não tem muitas das vezes se doado é, é, pelo filho, pelos filhos, né? A esposa pelo esposo, o esposo pela esposa. Nós vivemos um tempo muito difícil que as pessoas não querem ter tempo, de muitos não têm trocado, né, a tecnologia pela palavra de Deus, tem muitas das vezes perdido tempo, né, e com as tecnologias que o mundo tem colocado e tem deixado de lado as orações familiares, os cultos familiares, de sentar a família na mesa, de ler Bíblia, de orar, de louvar ao Senhor com louvor. Então, muitas das vezes, amados irmãos, é isso que falta. Eu não sei a dificuldade dos irmãos, não sei a dificuldade de você que está ouvindo, mas comece a meditar nesse texto que nós acabamos de ler. Cristo, ele se doou pela igreja. E aqui fala a respeito da mulher amar e reverenciar, que é o que não tem tido acontecido, né? E o homem amar e se entregar, dar a sua vida, se dedicar, amados irmãos. Então, se o irmão, seja o irmão que já é casado, quer ter a sua vida abençoada, a sua família bem-sucedida, olhe à sua volta, né? Cuide da sua esposa, a esposa cuide do seu esposo, né? Olhe para os seus filhos. O mundo aí fora não perde tempo, amados irmãos. São tantas coisas para atrair o jovem, são tantos maus conselhos para atrair o jovem. Eles não perdem tempo, amados irmãos. E muitas das vezes nós olhamos para a igreja e tem muitos casais, né? Eu falo, irmãos, porque eu já presenciei isso já, né? E até hoje presencio. Muitas das vezes, muitos querem ter o filho abençoado, quer ter uma família abençoada, mas não investe na bênção, né? Porque se nós queremos tudo que nós queremos na nossa vida, nós fazemos um investimento, né? Sim, você quer um carro novo, vai lutar, juntar um dinheiro para comprar uma casa melhor, um emprego melhor, para ganhar mais, vai se capacitar e estudar. Então, muitos querem, né, ser abençoado, ter uma família gloriosa, mas não tem muitas das vezes investido na família. Tem muitas das vezes deixado para a escola ensinar, né? Um certo dia, uma irmã chegou para mim e falou: Ah, pastor, meu menino, eu quero que o senhor ensine ele, converse com ele. Eu falei: Negativo, quem tem que ensinar ele é você, né? O pastor, ele ensina a igreja, e cada irmão, cada irmã, cada família no seu lar é uma igreja. O irmão é o pastor, eu sempre ensino, o irmão é o pastor da sua casa. O irmão tem que olhar, né, o que tem dentro da sua casa, se agrada a Deus, que não agrada. Então a igreja começa no lar, né? Então, amados irmãos, é preciso nós meditarmos na palavra de Deus. É preciso, se nós queremos ter uma família abençoada, é nós lermos esse texto com atenção, com dedicação, né? Qual foi o sacrifício que Cristo fez pela igreja e ele usa aqui, né, como exemplo para uma família. Se não existir se nós queremos, melhor dizendo, se nós queremos ter uma família abençoada, tem que ter um sacrifício. E o sacrifício que falta na maioria daquelas famílias que vivem necessitando de uma bênção, seja ela, irmãos, em qualquer área, seja financeiro, sentimental, espiritual, profissional, né? O que falta é a dedicação em orar,
junto com a família, em buscar a Deus, em respeitar um ao outro e ser uma carne só, amados irmãos. Então, amados irmãos, essa palavra é muito gloriosa, né? Nós devemos, amados irmãos, meditar nela. Aqui o tempo não nos permite, né? Mas os irmãos meditem nessas palavras, porque esses irmãos, se nós olharmos, amados irmãos, em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 19, 18 e 19, né? Mas o 19 diz assim: ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Veja, irmãos, né? Aqui em Deuteronômio, quando seus irmãos lê, né, o capítulo inteiro, a partir do versículo 13 principalmente, fala dos benefícios da obediência. E mais uma vez aqui, o que ele quis dizer traduzindo esse versículo aqui: fala para o teu filho das coisas espirituais, dos mandamentos do Senhor Jesus, da palavra de Deus, fala desde o levantar até o deitar, né? Seja caminhando pelo caminho, sentado na sua casa, não é na frente da televisão, não é na frente da internet, não é isso que a palavra nos ensina, irmãos, mas é falar a palavra, ensinar os mandamentos, as doutrinas, porque se os irmãos lerem o texto, diz que quem assim fizer, bem-aventurado é, né? Então, amados irmãos, guarda essa palavra. Não sei o problema que o irmão tem passado, que a irmã tem passado. Se você é jovem, está ouvindo essa mensagem, saiba de uma coisa: você quer ter uma família bem-sucedida. O alicerce, a base, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos, né, investir na nossa família. Investir não é você fazer uma poupança financeira, não. É investir espiritualmente, ler Bíblia, ensinar, né, incentivar a estar sempre na presença de Deus. Quando assim nós fizermos, né, quando assim cada um fizer, dificilmente vai dar errado, porque a palavra de Deus não dá errado. Amados irmãos, se não tiver investimento da palavra, em oração, em jejum, né, a família não alcança as bênçãos, as famílias patina, não sai do lugar, porque eu tenho acompanhado, amados irmãos, há alguns anos já que quando o Senhor, né, nos chamou para fazer a sua obra, e nós vemos que quando tem a dificuldade é porque não tem união. Agora, quando tem união, as dificuldades são vencidas. Então, irmãos, invista na sua família, invista nos seus filhos, invista, né, espiritualmente, que é o maior tesouro que você pode fazer. Um certo dia, né, rapidamente para encerrar essa mensagem só para os irmãos analisar. Existia um jovem aprendendo música conosco no templo e os pais tudo era da igreja. E um dia ele falou para nós, olha, eu quero continuar mas eu quero o instrumento e já estava na hora dele comprar um instrumento. E fomos falar com o pai, o instrumento parcelava até em 10 vezes, ele tinha condições de comprar, que todo mundo sabia, mas ele falou que não ia comprar. Isso era no meio do ano, ele falou que só ia comprar no final do ano. E o filho se zangou, já estava com 14 para 15 anos, né? Não quis participar mais dos cultos, da aula. Resumindo o testemunho aqui, só para os irmãos meditar o que é a falta do investimento espiritual com as coisas de Deus. Esse jovem desistiu, não aprendeu mais música e no final, hoje não está na igreja, deu tanto trabalho para o pai, né, que ele pediu ajuda direto. Então eu nunca esqueço disso, irmãos. Faltou um investimento. Eu creio e tenho certeza, se naquele momento ele pudesse apertar um pouquinho e comprasse aquele instrumento para aquele jovem, com a força e a vontade, irmãos, que ele estava, sabe, aprendendo a música, eu tenho certeza que hoje ele estaria na igreja louvando e glorificando o nome de Jesus. Então, amados irmãos, invista na sua família, invista nos seus filhos,
Esposo, invista na sua esposa. Esposa, investe no seu esposo, né? Lute um pelo outro. Vamos se unir, né? E nós venceremos. São simples coisas que muitas das vezes poucas, né? Uma simples atitude que você faz. Você traz uma alegria terrível, né? É grandiosa dentro uma alegria terrível, não, uma alegria maravilhosa, né? Melhor dizendo, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo. Às vezes não é simples coisa, né? Às vezes uma coisa tão simples que nem custa muito, mas você faz, né? Seja desde um presente até uma palavra, até um elogio, né? Uma oração. Então, amados irmãos, invista no seu cônjuge, invista nos seus filhos, invista na família, né? Porque é a melhor coisa que tem. Um ser humano, ele pode passar a dificuldade que for, mas se ele estiver na presença de Deus e com a família do seu lado, ele vence. Eu estou falando isso, irmãos, não é porque eu ouvi dizer, eu estou falando isso porque eu sou prova disso. Eu agradeço a Deus pela minha família e eu peço aos irmãos que orem pela minha família também, né? Para que Deus continue nos ajudando e nos dando graça. E assim eu agradeço essa rica oportunidade e que os irmãos meditem nesse texto com calma e a mensagem que eu queria deixar através desses dois textos, né, é que os irmãos não percam tempo, né, não troque a Bíblia pela tecnologia, mas ponha a Bíblia em primeiro lugar no seu lar, que você pode ter certeza que o seu nome e a sua família vai estar em primeiro lugar aos olhos do nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Esse aqui que vos fala essas palavras é o pastor Moacir aqui de Paranaíba. Eu peço as orações dos irmãos ao nosso favor também, em favor da minha família e de toda a igreja aqui de Paranaíba. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.